Olá, meu nome é Deisiane Santos de Oliveira, eu sou estudante do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, o IFPE Campus Recife. E eu irei apresentar brevemente agora o conteúdo do artigo intitulado Estudo na influência de sequências termomecânicas nas propriedades mecânicas do aço ARBL AP5LX80, que além de mim tem como autores o estudante de Engenharia Mecânica Alisson Soares da Silva e os professores Pablo Batista Guimarães, José Dásio de Lira Júnior e Tiago de Souza Antonino, onde todos eles também são do IFPE Campus Recife. A apresentação irá seguir a ordem que está indicada no sumário. Logo, primeiramente será apresentado de forma resumida a introdução, em seguida o objetivo geral do trabalho, a metodologia utilizada, os resultados obtidos, a conclusão, as referências e os agradecimentos. Bem, como a adição de ferro ao carbono provê certas características ao material, como, por exemplo, resistência à tração, compressão e à flexão, tenacidade e resistência ao impacto, aliado a uma maior dureza, tudo isso em um único material com uma espessura e massa do produto final menor do que se comparado a outros, que apresentam as mesmas ou somente algumas das características mencionadas, reduzindo significativamente o custo do produto final. Como dutos transportam petróleo e gases de elevada acidez em severas condições ambientais e condições de uso, como, por exemplo, a temperatura, atrito, pressão e ambientes corrosivos, surgiu uma necessidade urgente de se projetar novos aços com alta resistência mecânica, boa tenacidade e melhor soldabilidade. Assim surgiu, então, o desenvolvimento dos aços de alta resistência e baixa liga, ARBL. Com a introdução do resfriamento acelerado após a laminação a quente, foram produzidos aços com altos níveis de resistência mecânica, mantendo a tenacidade e boa soldabilidade. Os aços ARBL têm características especiais para uso em geysers, que são tubulações que transportam o petróleo do fundo do oceano para plataformas na superfície. E são classificados segundo o Instituto Americano de Petróleo, que apresenta a norma API 5L, onde adota requisitos que devem ser seguidos para a fabricação desses dutos, como o limite de escoamento, o limite de resistência, a composição química e a tecnologia de fabricação do aço. Entre os aços classificados por essa norma, nós temos o aço API 5LX80, que foi justamente o aço utilizado nesse trabalho, por ser amplamente empregado na fabricação de tubulações para linhas de transmissão no Brasil, onde a classificação dos aços que seguem a norma P5L é feita através das letras A, B e X, onde os números após a letra representam o limite de escoamento mínimo em KSI do aço. Logo, o aço API 5LX80 apresenta um limite de escoamento mínimo de aproximadamente 552 MPa. Esse estudo teve como objetivo geral o desenvolvimento de sequências termomecânicas para avaliar a influência delas na microestrutura e propriedades mecânicas do aço API5LX80. O material utilizado nesse trabalho foi retirado de um tubo de aço AP5LX80 com espessura de 19 mm e diâmetro nominal de 34 polegadas, ou seja, aproximadamente 864 mm, onde sua composição química está apresentada na tabela 1. A execução do trabalho foi realizada tanto no IFPE Campus Recife quanto na UFPE. Bem, as amostras utilizadas nos tratamentos termomecânicos foram fabricadas mediante duas operações de usinagem: o cerramento para realizar o corte das amostras na direção longitudinal do tubo e, em seguida, o fresamento utilizando o centro de usinagem CNC, de modo a deixar as amostras com faces planas e perpendiculares, com as dimensões médias de 10 por 13 por 180 mm. Em seguida, foram realizadas 3 rotas de tratamentos termomecânicos,
onde em todas as rotas as amostras foram aquecidas a uma temperatura de 950 graus Celsius e mantidas nessa temperatura durante 15 minutos para garantir a perfeita austenitização de todo o aço. Em seguida, as amostras foram laminadas e depois resfriadas rapidamente em água a temperatura ambiente, realizando assim a têmpera. Todos esses processos foram realizados na UFPE. Na rota 1, a deformação causada pelo laminador foi de 10%, na rota 2 foi de 15% e na rota 3 a deformação foi de 20%. Vale salientar que antes de colocarmos as amostras no forno, o mesmo foi mantido na temperatura de 950 graus Celsius durante 2 horas para garantir a uniformização da temperatura em todo o forno. Para avaliar a influência dos tratamentos termomecânicos no comportamento mecânico do aço AP5LX80, foram realizados os ensaios de tração, onde os corpos de prova para esse ensaio foram fabricados utilizando o laboratório de tornearia do IFPE Campus Recife, e assim foram fabricados então 3 corpos de prova mediante o uso da proporcionalidade conforme a norma ASTM A370 para cada rota termomecânica realizada, além de 3 corpos de prova para o material na condição de como recebido. Assim, no total foram fabricados 12 corpos de prova utilizando o torno mecânico do IFPE. Em seguida, os ensaios de tração foram realizados utilizando o Laboratório de Ensaios Mecânicos do IFPE para avaliar a influência das sequências termomecânicas nas propriedades de tração do aço. Bem, com os dados dos ensaios de tração, foram feitos os gráficos tensão-deformação específica de cada corpo de prova, utilizando o Origin. Eu trouxe apenas o gráfico tensão-deformação específica do material após passar pela rota 3, porque senão podia acontecer de os slides ficarem muito longos, e se eu fosse trazer, no caso de cada rota e também do material como recebido, e poderia acontecer de ultrapassar o tempo limite. Bem, através dos tratamentos de dados, foram determinados o limite de escoamento e de resistência e a deformação total a partir da média aritmética dos valores individuais dessas propriedades nos corpos de prova do material como recebido e de cada uma das rotas termomecânicas, onde também foram calculados seus respectivos desvios padrão, utilizando o análisis. Na figura 10, nesse gráfico, pode-se observar que o valor do limite de escoamento do material como recebido não atende ao valor mínimo exigido pela norma P5L para o TIS 80, que é de 552 MPa. Entretanto, como o foco desse trabalho está no comportamento mecânico proporcionado pelas sequências termomecânicas, visto que todos os corpos de prova foram fabricados nas mesmas condições, é correto fazer comparações entre os valores obtidos. Então, todas as rotas proporcionaram um limite de escoamento maior em relação ao material como recebido. O valor do limite de escoamento obtido em cada rota termomecânica superou até mesmo o valor mínimo exigido ao aço AP5LX100, que é de 688 MPa aproximadamente. Já no limite de resistência obtido em cada rota termomecânica, também ficou acima em relação ao valor obtido no material como recebido, após passar por todas as rotas termomecânicas, e superou o valor mínimo exigido pela norma P5L para o aço AP5LX90, que é de 695 MPa aproximadamente. Além disso, as rotas 1 e 3 chegaram a superar até mesmo o valor mínimo de resistência exigido ao aço AP5LX100, que é de aproximadamente 808 MPa. O mesmo comportamento foi observado na deformação total do material após passar por cada rota termomecânica. Após passar por cada rota termomecânica, o valor de deformação total ficou acima do valor que foi obtido nos corpos de prova do material na condição de como recebido.
Bem, tanto Castro, 2012, quanto Pedrosa, 2012, em suas teses, observaram que o aço AP5RX80, utilizado por eles, apresentou uma microestrutura predominantemente de ferrita poligonal e perlita, como pode ser visto na micrografia obtida por Castro 2012 na figura 13. Isso, no caso, no material na condição de como recebido. Já as figuras 14 e 15 apresentam micrografias do aço AP5RX80 que Pedrosa 2012 obteve após realizar uma sequência termomecânica muito semelhante à rota 2 realizada no nosso trabalho. Na figura 14, a micrografia foi feita com um aumento de 2.000 vezes e apresentou predominantemente a ferrita acicular, além de ferrita poligonal. Já na figura 15, onde o aumento na micrografia da mesma amostra foi de 20.000 vezes, foi possível identificar também a presença de outros microconstituintes. Assim, nós podemos afirmar que provavelmente a melhoria das propriedades mecânicas apresentadas anteriormente se deu por conta da transformação dessas novas microestruturas após os tratamentos termomecânicos, principalmente a ferrita circular, que apresenta uma excelente combinação de alta resistência e boa tenacidade. Castro 2012 também observou em sua tese que a deformação causada pelo laminador elevou consideravelmente o valor de dureza em relação ao material na condição de como recebido. Bem, os resultados possibilitam concluir que a melhoria das propriedades mecânicas do aço AP5RX80 pode realmente ser obtida por meio de sequências termomecânicas devido às microestruturas resultantes no material após a realização dessas sequências. Visto que houve um aumento significativo no limite de resistência após a realização das 3 rotas termomecânicas, é de se esperar que também tenha ocorrido um aumento significativo na dureza do material. Bem, aqui são as referências utilizadas para a resolução do artigo, para fazer o artigo. E nós gostaríamos de agradecer a todos que colaboraram direto ou indiretamente para a realização desse trabalho, tanto no IFPE Campus Recife quanto na UFPE, em especial ao técnico de laboratório Josiel Sobral de Souza, por todo o apoio fornecido para a utilização dos laboratórios do IFPE, e a Edilson Eugênio da Silva, por toda a ajuda na fabricação dos corpos de prova para o ensaio de tração. Agradeço também ao grupo de materiais aplicados e simulação computacional, em especial ao meu orientador, o professor Tiago Antonino, por todas as oportunidades dadas, e também a todos os organizadores desse congresso pela oportunidade de participarmos desse evento. E agradecemos a sua atenção. Obrigada a todos que assistiram o vídeo até o final.